Meu nome é Enio Rodrigues, eu sou fundador da rede Unipet e nós vamos falar sobre como montar um pet shop. Para formatar essa apresentação, eu fui atrás de literatura, do que havia disponível sobre este tema e descobri uma distância, eu verifiquei uma distância muito grande entre o que existia disponível no mercado e como que realmente os pet shops são. E eu achei melhor vivenciar esse processo. Portanto, eu montei um pet shop real, com um pequeno pet shop com foco no serviço de banho e tosa e venda de mercadorias. E eu vou compartilhar a minha experiência com vocês, falando passo a passo de quais foram minhas escolhas, tudo que as decisões que eu tive que tomar e para chegar na melhor formatação, correto? Então, o primeiro ponto que a gente deve avaliar na hora de definir que tipo de setor a gente vai atuar seria verificar um setor que está em expansão, um setor que é favorável. E o pet shop, ele é um setor bastante interessante nessa questão, porque, primeiro, é um setor que vem crescendo bastante, em segundo lugar, é um setor que ele ainda está engatinhando, um setor que está se formatando ainda, né? Para vocês fazerem um comparativo aí, se você for montar, por exemplo, uma farmácia, o mercado farmacêutico vem se desenvolvendo há mais de 100 anos. Então, para você montar esse tipo de negócio, você tem que ter um capital muito grande, tem que escolher muito bem um ponto, tem que estar, de preferência, agregado a uma rede de franquia. Caso contrário, esse mercado evoluiu tanto que um empreendedor sozinho, sem estar agregado a uma franquia, ele não consegue mais acompanhar o quanto esse mercado ficou sofisticado. E o mercado de pet shop não. Ele é um mercado que ainda está começando. Essa formatação do pet shop que existe hoje é uma coisa que vem acontecendo de uns 15 anos para cá, tá? Então isso o mercado ainda está se formatando. Então, além de você ter um mercado que está em expansão, você tem um mercado onde, se você fizer pequenos acertos, você já vai ter acertado muito mais que a maioria dos seus concorrentes, tá? Então, o primeiro ponto que explica aí por que esse mercado está crescendo é o crescimento da população de animais. O Brasil já tem a segunda maior população de cães do mundo e é o terceiro mercado do mundo em faturamento no mercado pet. Nós temos hoje 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. O que mais se vende hoje no mercado, o que mais contribui para esse faturamento, naturalmente, é a venda de alimento para cães, que a gente chama de pet food. Ele representa o maior percentual de vendagem nesse setor. Tá? Para a gente ter um parâmetro da população de potenciais clientes que nós vamos ter no nosso bairro, é interessante você verificar a população de cães naquele bairro. Existem algumas estatísticas que podem nos ajudar a fazer essa mensuração. Primeiro que a população de cães ela representa 22% da população de humanos. E a população de gatos representa 17%, 11% da população de humanos, tá? Então, isso me dá um parâmetro. Você não vai achar uma estatística do volume de cães do seu bairro ou da sua cidade, mas você consegue no site do IBGE quantas pessoas moram no seu bairro ou na sua cidade. Um exemplo, você está num bairro que tem 10 mil pessoas, significa que naquele bairro tem 2.200 cães e tem 1.100 gatos. Se você mora numa cidade que tem 100 mil pessoas, aquela cidade terá 22 mil cães e 11 mil gatos. Outro dado interessante é que foi avaliado que 44% das residências no Brasil tem pelo menos um cachorro e 17% tem pelo menos um gato. Isso me dá um parâmetro. Vamos fazer um arredondamento. Então, metade das casas tem pelo menos um animal de estimação que vai ser o cliente potencial da sua loja. E você pode sair contando quantas casas tem no bairro que você pretende atuar, ou, por exemplo, se tem um condomínio que você verificou que naquele condomínio tem 500 apartamentos, naquele condomínio significa que tem 250 clientes em potencial. Um cão, em média, ele vai 2 vezes por mês fazer um banho e tosa, tá? Tem animais que vai 1 vez por semana, tem animais que vai de 2 em 2 meses, então a média de serviços por semana de um animal é 2 serviços por semana, tá? Então, se você tem neste condomínio que eu dei o exemplo, 250 animais,
Isso vai representar 500 serviços por mês. Ou seja, por coincidência, a quantidade de casas que você verificar numa região é equivalente à quantidade de serviços de banho e tosa que você vai poder realizar nessa região. Isso vai te dar um parâmetro do potencial dessa região. Porque às vezes você começa a procurar um ponto para montar o seu pet shop e vai encontrar uma quantidade, vai encontrar uma quantidade elevada de pet shops. Isso pode te dar a impressão que tem muito pet shop naquele bairro, mas a gente tem que verificar se esse volume de pet shop ele é proporcional à quantidade de pessoas que moram naquele bairro. Às vezes é um bairro densamente populado, tem muitos apartamentos, muitas casas e tem muitos cães e muitos serviços em potencial e muito consumo que você vai encontrar nesses pet shops. Então, o volume de serviço de banho e tosa também vai te dar um parâmetro da média de consumo que você vai ter no seu pet shop. Outro fator que explica o crescimento do mercado pet é a mudança da relação das pessoas com animais. Se você tem cachorro ou conhece alguém que tem um cachorro, um gato, vai entender com clareza essa situação, né? As pessoas passaram a tratar os animais como se fosse um filho, como se fosse um membro da família, e o cuidado que ela vai ter para oferecer uma boa qualidade de vida para esse animal, o carinho que ele vai ter com esse animal, cresce cada vez mais. E esse cuidado, ele reflete naturalmente no consumo que as pessoas vão ter no pet shop. Quanto mais apegado a pessoa fica com o seu cão, o seu gato, maior vai ser a disposição dela em gastar para melhorar a qualidade de vida desse animal. O faturamento do mercado pet em 2016 foi de 18,9 bilhões. Houve um crescimento do ano 2015 para do ano de 2016 de 5%. Para uma economia que não cresceu o ano passado, crescer 5% representa um crescimento bastante significativo. Olhando no gráfico, dá para perceber que o mercado de alimento ele representa a grande maioria do consumo nesse setor. O mercado de alimento corresponde a 67% do faturamento do mercado pet. E o segundo que mais cresce é o segmento de serviço, que é de 17%. Então, o serviço que está incluído banho e tosa, hotelzinho, daycare, pet care, é o segmento que mais cresce dentro do setor. Ele é o segundo em faturamento, só que ele cresce numa proporção ainda maior que o crescimento do segmento de alimento para cães. A ampliação da variedade de produtos e serviços é outro fator que contribui para o faturamento do setor. As indústrias, percebendo esse interesse das pessoas em tratar melhor cães e gatos, ela vem respondendo com bastante criatividade, lançando novos produtos, novos serviços, produtos cada vez mais sofisticados, cada vez mais segmentados, mais personalizados. Então o pet shop ele acaba tendo uma amplitude para atuar cada vez maior. Ele pode sempre estar agregando novos produtos, novos serviços e o empresário vai percebendo carências, vai percebendo oportunidade no setor e ele pode ir agregando isso, cada vez mais produtos e serviços nas suas lojas. Outro fator que favorece o investimento no segmento de pet shop é o grande volume de clientes que não estão plenamente satisfeitos com a qualidade do serviço, principalmente no segmento de banho e tosa. Foi feita uma pesquisa pelo Sebrae que apontou que 60% dos clientes não estão plenamente satisfeitos com o serviço de banho e tosa. Esse índice ele é muito alto. Um comparativo, essa pesquisa no segmento de farmácia deu 12%, de padaria deu 17%. No segmento pet apontou que 60% dos clientes não estão plenamente satisfeitos. Ou seja, se ele não está plenamente satisfeito, significa que ele está indo num estabelecimento, mas falta alguma coisa. A palavra plenamente significa que ele trocaria de fornecedor. Isso pode ser um ponto favorável ou um ponto desfavorável para quem está montando. E essa estatística demonstra que a maioria dos proprietários de pet shop, eles não estão conseguindo entregar o produto que eles imaginaram quando planejaram a loja. A maioria dos clientes está insatisfeito, então em alguma coisa esses empresários estão falhando. E por estar envolvido no segmento aí de educação, eu fiquei bastante preocupado, né? E tentei entender o que faz com que os proprietários de pet shops não consigam entregar um serviço 100% satisfatório para o seu cliente. E aí a conclusão que eu cheguei, que a maioria dos proprietários de pet shops são pequenos comerciantes
e e esse comerciante ele tem que atender o telefone, atender o balcão, ele tem que controlar estoque, atender fornecedor, às vezes controlar o segmento, a demanda dos funcionários, pagar a conta no banco. Então ele faz tanta coisa que ele não consegue, no momento crucial da relação com o cliente, dar a devida atenção para esse cliente na hora que ele entra na loja, está entregando o cachorrinho dele. E isso, e a falha no serviço de banho e tosa, ele vai refletir com muito mais impacto na percepção que esse cliente tem aí da sua loja. E o ponto positivo é que não importa o bairro aonde você vai montar o seu pet shop. Segundo essa estatística, de cada 10 clientes desse bairro, 6 não vão estar plenamente satisfeitos. Então você pode entender o que está faltando para deixar esses clientes satisfeitos, incorporar isso na sua loja e você então vai conquistar o seu cliente que, se ele não está plenamente satisfeito lá, você atende essa carência e você tem um potencial bastante grande de encontrar um diferencial para cativar o seu cliente. A conclusão que a gente chega é que montar um pet shop é uma boa oportunidade do negócio. Entretanto, o empreendedor tem que ficar bastante atento ao alto índice de mortalidade de empresas de pequeno e médio porte. Vamos dar uma olhada nesse gráfico do Sebrae. O Sebrae fez uma pesquisa com pequenas e médias empresas para avaliar o índice de fechamento dessas empresas. Então, nessa pesquisa, no primeiro ano, 30% das empresas abertas fecharam as portas, que nem completaram o primeiro ano de vida. No segundo ano, o índice de fechamento de empresas subiu para 42%, ou seja, dessas 10 empresas abertas no primeiro ano, mais uma fechou a porta, completando 4 empresas. E no terceiro ano, metade das empresas, ou seja, 53%, encerraram as atividades. Já no quarto ano, o índice de fechamento começou a se estabilizar e no quinto ano já não fechou mais nenhuma empresa dessas abertas. Ou seja, o primeiro ano é o ano mais crítico, onde você tem maior índice de fechamento, é natural, né? O empresário ainda está com um gasto muito alto, o faturamento aumentando devagar, a empresa tem as dificuldades naturais do primeiro ano de vida, e depois isso vai se estabilizando. No terceiro ano, a empresa já aprendeu, já conquistou os seus clientes, o empresário encontrou novas oportunidades, pagou as despesas altas que acontecem no primeiro ano, então isso começa a se estabilizar. Então, nós temos que ficar muito atento, principalmente no primeiro ano da empresa. E o Sebrae foi atrás do motivo que levou o fechamento dessas empresas. Pesquisando com essas empresas que fecharam as portas, verificou-se que a maioria dos empresários não foram atrás de conhecimentos indispensáveis para quem vai montar um primeiro negócio. Por exemplo, sobre a qualificação da mão de obra. 58% dessas empresas que não tiveram sucesso não buscaram informação do quanto é importante entender como que é a relação, como que é a questão da mão de obra nesse segmento que a pessoa escolheu montar a sua empresa. Também não verificou o número de clientes que teria e o hábito de consumo desses clientes. Ou seja, qual o volume de clientes necessário para o meu negócio se manter. Esses empresários também não verificaram se o número de concorrentes que havia naquele bairro que escolheu montar o seu negócio era razoável, se tinha muita concorrência ou a concorrência era muito sofisticada, que seria difícil ele acompanhar o nível daquela concorrência. Também não fizeram um estudo profundo sobre a melhor localização. Montaram perto da sua casa ou numa rua que não era adequado, não estudaram muito bem a importância do ponto antes de montar o negócio. Não avaliaram os aspectos legais do negócio, a legislação que interfere no bom funcionamento desse comércio ou dessa empresa que a pessoa está montando. Também não buscaram informações adequadas, informações importantes sobre fornecedores. E não avaliar o investimento necessário para montar o seu negócio. Essa questão de avaliar o investimento necessário, eu acredito que o ponto fundamental não avaliou o volume de reserva de capital que ele teria que ter para essa empresa prosperar. Eu acho que ninguém montaria uma empresa sem primeiro verificar se tem capital para montar a estrutura dessa empresa, tá? Claro que quem vai montar uma empresa, ele faz os orçamentos de reforma, de compra de equipamento, mobiliário, mercadoria. Isso
Quem não, eu acredito que quem vai montar uma empresa inevitavelmente teria que fazer esses estudos. Mas, na minha avaliação, as pessoas não procuraram não levantaram o investimento necessário na questão da reserva de capital. Outro levantamento levantado pelo Sebrae é o motivo que levou essas empresas ao fechamento. 25%, ou seja, um quarto das empresas fecharam por falta de capital. 19% falta de clientes. Eu acho que a falta de clientes está totalmente associada à falta de capital, porque se não tem clientes, você não vai ter o capital necessário para você manter o seu negócio. Os empresários disseram que 11% dessas empresas fecharam por falta de planejamento ou má administração. O empresário não se preparou adequadamente para fazer uma boa gestão do seu negócio. 11% alegaram problemas particulares e 11% problemas com sócios. Quem vai abrir uma empresa em sociedade precisa estudar muito bem a escolha desse sócio e entender os pontos favoráveis e desfavoráveis de você ter um sócio. O ponto favorável de um sócio é que você vai ter uma pessoa provavelmente que vai te ajudar no investimento, no capital e também na mão de obra. É bastante interessante se você vai montar, por exemplo, um salão de banho e tosa, um dos sócios ter uma experiência em banho e tosa e outro sócio ter experiência em administração. Então as duas mãos de obra se complementam. Então essa é a questão favorável. E um sócio também é um tipo de mão de obra que vai estar 100% comprometida com o seu negócio. Algo que você não consegue com tanta intensidade de um funcionário. Um sócio sempre vai estar mais comprometido com a empresa. Então esses são os pontos favoráveis. Os pontos desfavoráveis é que você vai ter que dividir o seu lucro com o seu sócio e vai ter que dividir também as decisões com o seu sócio. Você tem que, uma sociedade é como um casamento e casamento às vezes você tem discussões, às vezes casamento não dá certo, existe a separação e é muito traumático para uma empresa uma separação. Essa pesquisa do Sebrae também apontou que 7% dos empresários tiveram que fechar as portas por problemas legais, 6% porque a concorrência era muito forte, 6% por falta de lucro. Concorrência forte, falta de lucro, falta de clientes, mais uma vez, tudo está associado a falta de faturamento. É aquela questão que eu comentei no item anterior. O empresário não conseguiu faturamento suficiente para manter a loja aberta. Outro fator de menor intensidade foi perda de cliente único, questão de problema de impostos elevados e outros motivos que levaram o cliente a descontinuar a empresa. Esse estudo sobre o fechamento das empresas demonstra que o que leva uma empresa a não dar certo é a falta de planejamento. Então esse curso vai oferecer exatamente esse apoio para o aluno efetuar um bom planejamento. Então o objetivo primário desse curso é apresentar cada etapa envolvida no planejamento e ajudar o empreendedor a buscar conhecimento para se antecipar aos desafios que ele vai encontrar nesta aventura de montar o seu negócio. Para montar um negócio é muito importante realizar um plano de negócio, a gente também conhecido como business plan. Nada mais é do que descrever passo a passo de toda a tarefa que eu tenho que executar. Caso contrário, esse mercado evoluiu tanto que um empreendedor sozinho, sem estar agregado a uma franquia, ele não consegue mais acompanhar o quanto esse mercado ficou sofisticado. E o mercado de pet shop, não. Ele é um mercado que ainda está começando. Essa formatação do pet shop que existe hoje é uma coisa que vem acontecendo de uns 15 anos para cá, tá? Então isso o mercado ainda está se formatando. Então além de você ter um mercado que está em expansão, você tem um mercado onde se você fizer pequenos acertos, você já vai ter acertado muito mais que a maioria dos seus concorrentes, tá? Então o primeiro ponto que explica aí por que esse mercado está crescendo é o crescimento da população de animais. O Brasil já tem a segunda maior população de cães do mundo e é o terceiro mercado do mundo em faturamento no mercado pet. Nós temos hoje 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. O que mais se vende hoje no mercado, o que mais contribui para esse faturamento, naturalmente, é a venda de alimento para cães, que a gente chama de pet food. Ele representa o maior percentual de vendagem nesse setor. Tá?
Para a gente ter um parâmetro da população de potenciais clientes que nós vamos ter no nosso bairro, é interessante você verificar a população de cães naquele bairro. Existem algumas estatísticas que podem nos ajudar a fazer essa mensuração. Primeiro que a população de cães, ela representa 22% da população de humanos. E a população de gatos representa 17%, 11% da população de humanos, tá? Então, isso me dá um parâmetro. Você não vai achar uma estatística do volume de cães do seu bairro ou da sua cidade, mas você consegue no site do IBGE quantas pessoas moram no seu bairro ou na sua cidade. Um exemplo, você está num bairro que tem 10 mil pessoas, significa que naquele bairro tem 2.200 cães e tem 1.100 gatos. Se você mora numa cidade que tem 100 mil pessoas, aquela cidade terá 22 mil cães e 11 mil gatos. Outro dado interessante é que foi avaliado que 44% das residências no Brasil tem pelo menos um cachorro e 17% tem pelo menos um gato. Isso me dá um parâmetro. Vamos fazer um arredondamento. Então, metade das casas tem pelo menos um animal de estimação que vai ser o cliente potencial da sua loja. E você pode sair contando quantas casas tem no bairro que você pretende atuar, ou, por exemplo, se tem um condomínio que você verificou que naquele condomínio tem 500 apartamentos, naquele condomínio significa que tem 250 clientes em potencial. Um cão, em média, ele vai 2 vezes por mês fazer um banho e tosa, tá? Tem animais que vai 1 vez por semana, tem animais que vai de 2 em 2 meses, então a média de serviços por semana de um animal é 2 serviços por semana, tá? Então, se você tem neste condomínio que eu dei o exemplo, 250 animais, isso vai representar 500 serviços por mês. Ou seja, por coincidência, a quantidade de casas que você verificar numa região é equivalente à quantidade de serviços de banho e tosa que você vai poder realizar nessa região. Isso vai te dar um parâmetro do potencial dessa região. Porque às vezes você começa a procurar um ponto para montar o seu pet shop e vai encontrar uma quantidade, vai encontrar uma quantidade elevada de pet shops. Isso pode te dar a impressão que tem muito pet shop naquele bairro, mas a gente tem que verificar se esse volume de pet shop ele é proporcional à quantidade de pessoas que moram naquele bairro. Às vezes é um bairro densamente populado, tem muitos apartamentos, muitas casas e tem muitos cães e muitos serviços em potencial e muito consumo que você vai encontrar nesses pet shops. Então, o volume de serviço de banho e tosa também vai te dar um parâmetro da média de consumo que você vai ter no seu pet shop. Outro fator que explica o crescimento do mercado pet é a mudança da relação das pessoas com animais. Se você tem cachorro ou conhece alguém que tem um cachorro, um gato, vai entender com clareza essa situação, né? As pessoas passaram a tratar os animais como se fosse um filho, como se fosse um membro da família, e o cuidado que ela vai ter para oferecer uma boa qualidade de vida para esse animal, o carinho que ele vai ter com esse animal, cresce cada vez mais. E esse cuidado, ele reflete naturalmente no consumo que as pessoas vão ter no pet shop. Quanto mais apegado a pessoa fica com o seu cão, o seu gato, maior vai ser a disposição dela em gastar para melhorar a qualidade de vida desse animal. O faturamento do mercado pet em 2016 foi de 18,9 bilhões. Houve um crescimento do ano 2015 para do ano de 2016 de 5%. Para uma economia que não cresceu o ano passado, crescer 5% representa um crescimento bastante significativo. Olhando no gráfico, dá para perceber que o mercado de alimento ele representa a grande maioria do consumo nesse setor. O mercado de alimento corresponde a 67% do faturamento do mercado pet. E o segundo que mais cresce é o segmento de serviço, que é de 17%. Então, o serviço que está incluído banho e tosa, hotelzinho, daycare, pet care, é o segmento que mais cresce dentro do setor. Ele é o segundo em faturamento, só que ele cresce numa proporção ainda maior que o crescimento do segmento de alimento para cães.
A ampliação da variedade de produtos e serviços é outro fator que contribui para o faturamento do setor. As indústrias, percebendo esse interesse das pessoas em tratar melhor cães e gatos, ela vem respondendo com bastante criatividade, lançando novos produtos, novos serviços, produtos cada vez mais sofisticados, cada vez mais segmentados, mais personalizados. Então o pet shop ele acaba tendo uma amplitude para atuar cada vez maior. Ele pode sempre estar agregando novos produtos, novos serviços e o empresário vai percebendo carências, vai percebendo oportunidade no setor e ele pode ir agregando isso, cada vez mais produtos e serviços nas suas lojas. Outro fator que favorece o investimento no segmento de pet shop é o grande volume de clientes que não estão plenamente satisfeitos com a qualidade do serviço, principalmente no segmento de banho e tosa. Foi feita uma pesquisa pelo Sebrae que apontou que 60% dos clientes não estão plenamente satisfeitos com o serviço de banho e tosa. Esse índice ele é muito alto. Um comparativo, essa pesquisa no segmento de farmácia deu 12%, de padaria deu 17%. No segmento pet apontou que 60% dos clientes não estão plenamente satisfeitos. Ou seja, se ele não está plenamente satisfeito, significa que ele está indo num estabelecimento, mas falta alguma coisa. A palavra plenamente significa que ele trocaria de fornecedor. Isso pode ser um ponto favorável ou um ponto desfavorável para quem está montando. E essa estatística demonstra que a maioria dos proprietários de pet shop, eles não estão conseguindo entregar o produto que eles imaginaram quando planejaram a loja. A maioria dos clientes está insatisfeito, então em alguma coisa esses empresários estão falhando. E por estar envolvido no segmento aí de educação, eu fiquei bastante preocupado, né? E tentei entender o que faz com que os proprietários de pet shops não consigam entregar um serviço 100% satisfatório para o seu cliente. E aí a conclusão que eu cheguei, que a maioria dos proprietários de pet shops são pequenos comerciantes e esse comerciante ele tem que atender o telefone, atender o balcão, ele tem que controlar estoque, atender fornecedor, às vezes controlar o segmento, a demanda dos funcionários, pagar a conta no banco. Então ele faz tanta coisa que ele não consegue, no momento crucial da relação com o cliente, dar a devida atenção para esse cliente na hora que ele entra na loja, está entregando o cachorrinho dele. E isso, a falha no serviço de banho e tosa, ele vai refletir com muito mais impacto na percepção que esse cliente tem aí da sua loja. E o ponto positivo é que não importa o bairro aonde você vai montar o seu pet shop. Segundo essa estatística, de cada 10 clientes desse bairro, 6 não vão estar plenamente satisfeitos. Então você pode entender o que está faltando para deixar esses clientes satisfeitos, incorporar isso na sua loja e você então vai conquistar o seu cliente que, se ele não está plenamente satisfeito lá, você atende essa carência e você tem um potencial bastante grande de encontrar um diferencial para cativar o seu cliente. A conclusão que a gente chega é que montar um pet shop é uma boa oportunidade do negócio. Entretanto, o empreendedor tem que ficar bastante atento ao alto índice de mortalidade de empresas de pequeno e médio porte. Vamos dar uma olhada nesse gráfico do Sebrae. O Sebrae fez uma pesquisa com pequenas e médias empresas para avaliar o índice de fechamento dessas empresas. Então, nessa pesquisa, no primeiro ano, 30% das empresas abertas fecharam as portas, que nem completaram o primeiro ano de vida. No segundo ano, o índice de fechamento de empresas subiu para 42%, ou seja, dessas 10 empresas abertas no primeiro ano, mais uma fechou a porta, completando 4 empresas. E no terceiro ano, metade das empresas, ou seja, 53%, encerraram as atividades. Já no quarto ano, o índice de fechamento começou a se estabilizar e no quinto ano já não fechou mais nenhuma empresa dessas abertas. Ou seja, o primeiro ano é o ano mais crítico, onde você tem maior índice de fechamento, é natural, né? O empresário ainda está com um gasto muito alto, o faturamento aumentando devagar, a empresa tem as dificuldades naturais do primeiro ano de vida, e depois isso vai se estabilizando. No terceiro ano, a empresa já aprendeu, já conquistou os seus clientes, o empresário encontrou novas oportunidades, pagou as despesas altas que acontecem no primeiro ano, então isso começa a se estabilizar. Então, nós temos que ficar muito atento, principalmente no primeiro ano da empresa.
E o Sebrae foi atrás do motivo que levou o fechamento dessas empresas. Pesquisando com essas empresas que fecharam as portas, verificou-se que a maioria dos empresários não foram atrás de conhecimentos indispensáveis para quem vai montar um primeiro negócio. Por exemplo, sobre a qualificação da mão de obra. 58% dessas empresas que não tiveram sucesso não buscaram informação do quanto é importante entender como que é a relação, como que é a questão da mão de obra nesse segmento que a pessoa escolheu montar a sua empresa. Também não verificou o número de clientes que teria e o hábito de consumo desses clientes. Ou seja, qual o volume de clientes necessário para o meu negócio se manter? Esses empresários também não verificaram se o número de concorrentes que havia naquele bairro que escolheu montar o seu negócio era razoável, se tinha muita concorrência ou a concorrência era muito sofisticada, que seria difícil ele acompanhar o nível daquela concorrência. Também não fizeram um estudo profundo sobre a melhor localização. Montaram perto da sua casa ou numa rua que não era adequado, não estudaram muito bem a importância do ponto antes de montar o negócio. Não avaliaram os aspectos legais do negócio, a legislação que interfere no bom funcionamento desse comércio ou dessa empresa que a pessoa está montando. Também não buscaram informações adequadas, informações importantes sobre fornecedores. E não avaliar o investimento necessário para montar o seu negócio. Essa questão de avaliar o investimento necessário, eu acredito que o ponto fundamental não avaliou o volume de reserva de capital que ele teria que ter para essa empresa prosperar. Eu acho que ninguém montaria uma empresa sem primeiro verificar se tem capital para montar a estrutura dessa empresa, tá? Claro que quem vai montar uma empresa, ele faz os orçamentos de reforma, de compra de equipamento, mobiliário, mercadoria. Isso, eu acredito que quem vai montar uma empresa, inevitavelmente teria que fazer esses estudos. Mas, na minha avaliação, as pessoas não procuraram não levantaram o investimento necessário na questão da reserva de capital. Outro levantamento levantado pelo Sebrae é o motivo que levou essas empresas ao fechamento. 25%, ou seja, um quarto das empresas fecharam por falta de capital. 19% falta de clientes. Eu acho que a falta de clientes está totalmente associada à falta de capital, porque se não tem clientes, você não vai ter o capital necessário para você manter o seu negócio. Os empresários disseram que 11% dessas empresas fecharam por falta de planejamento ou má administração. O empresário não se preparou adequadamente para fazer uma boa gestão do seu negócio. 11% alegaram problemas particulares e 11% problemas com sócio. Quem vai abrir uma empresa em sociedade precisa estudar muito bem a escolha desse sócio e entender os pontos favoráveis e desfavoráveis de você ter um sócio. O ponto favorável de um sócio é que você vai ter uma pessoa provavelmente que vai te ajudar no investimento, no capital e também na mão de obra. É bastante interessante se você vai montar, por exemplo, um salão de banho e tosa, um dos sócios ter uma experiência em banho e tosa e outro sócio ter experiência em administração. Então as duas mãos de obra se complementam. Então essa é a questão favorável. E um sócio também é um tipo de mão de obra que vai estar 100% comprometida com o seu negócio. Algo que você não consegue com tanta intensidade de um funcionário. Um sócio sempre vai estar mais comprometido com a empresa. Então esses são os pontos favoráveis. Os pontos desfavoráveis é que você vai ter que dividir o seu lucro com o seu sócio e vai ter que dividir também as decisões com o seu sócio. Você tem que, uma sociedade é como um casamento e casamento às vezes você tem discussões, às vezes casamento não dá certo, existe a separação e é muito traumático para uma empresa uma separação. Essa pesquisa do Sebrae também apontou que 7% dos empresários tiveram que fechar as portas por problemas legais, 6% porque a concorrência era muito forte, 6% por falta de lucro. Concorrência forte, falta de lucro, falta de clientes, mais uma vez, tudo está associado a falta de faturamento. É aquela questão que eu comentei no item anterior. O empresário não conseguiu faturamento suficiente para manter a loja aberta. Outro fator
de menor intensidade foi perda de cliente único, questão de problemas de impostos elevados e outros motivos que levaram o cliente a descontinuar a empresa. Esse estudo sobre o fechamento das empresas demonstra que o que leva uma empresa a não dar certo é a falta de planejamento. Né? Então esse curso vai oferecer exatamente esse apoio para o aluno efetuar um bom planejamento. Então o objetivo primário desse curso é apresentar cada etapa envolvida no planejamento e ajudar o empreendedor a buscar conhecimento para se antecipar aos desafios que ele vai encontrar nesta aventura de montar o seu negócio. Para montar um negócio é muito importante realizar um plano de negócio, a gente também conhecido como business plan. Nada mais é do que descrever passo a passo de toda a tarefa que eu tenho que executar para o negócio ser viável. Bem detalhado, com muito critério, verificando tudo o que eu vou ter que fazer para que esse negócio se concretize, quem vai fazer cada etapa, e é importante organizar isso numa planilha para você obter uma melhor organização. Eu vou apresentar aí na tela como que foi o planejamento do meu pet shop. Então vamos lá. Eu coloquei cada etapa que eu tinha que cumprir, qual o prazo que eu tinha para cumprir cada etapa, quem vai realizar cada etapa, e organizei isso em segmentos. Por exemplo, a etapa de formalização da empresa, a etapa de procura do imóvel, a etapa de reforma. Isso faz com que eu faça uma avaliação se eu não estou esquecendo nada, e também com essa planilha eu vou ter um dimensionamento de tempo, de energia. Será que eu vou ter tempo de realizar cada uma dessas etapas? E se eu errar nesse cronograma, o que pode acontecer? Eu vou dar um exemplo de um lojista que eu acompanhei, que ele teve um problema nessa questão de tempo. Ele alugou um imóvel em um shopping center para pagar um aluguel de R$7.000, só que ele demorou 3 meses para conseguir vender o primeiro pacote de ração, porque houveram contratempos, o pedreiro demorou um pouco, havia aprovações que ele não conseguiu realizar, na questão de contratação de funcionário também houve uma demora um pouco maior, ou seja, 3 meses vezes R$7.000 de aluguel, ele gastou R$21.000 sem vender um pacote de ração. Então isso foi o quê? Um mau planejamento, um mau dimensionamento de tempo para viabilizar a empresa. A gente tem que avaliar que pegou a chave do imóvel, o taxímetro, vamos dizer assim, do seu aluguel começou a rodar. Então quanto mais rápido você colocar a loja em funcionamento, mais vai começar a entrar dinheiro para você pagar todas as suas contas, né? Então é bastante importante eu já estar preparado para, quando eu pego a chave do imóvel, já ter definido o pedreiro que vai fazer a obra, quais são os itens de reforma, a compra do material de construção, quem vão ser os funcionários que vão trabalhar, já iniciar o treinamento. Enquanto o pedreiro está fazendo a obra, eu estou correndo atrás da contratação, treinamento dos funcionários, da negociação com os fornecedores para abastecimento da loja, compra de mobiliário, para que as coisas se funcionem de maneira para que o tempo se encaixe, né? É importante apresentar o seu planejamento para pessoas mais experientes. Seja um consultor do Sebrae, por exemplo. O Sebrae, eles atendem empresários que estão iniciando através de uma pequena consultoria, onde você pode apresentar o seu plano. O consultor pode te auxiliar a verificar se não faltou nenhum ponto no seu planejamento, se você está cumprindo exatamente as regras necessárias para o tipo de negócio que você escolheu. É tão importante um plano de negócio que financiadores, um banco, por exemplo, antes de te fazer um empréstimo, ele avalia o plano de negócio dessa empresa para verificar se aquilo é viável, porque o banco, claro, ele vai emprestar dinheiro para alguém que ele tenha que tenha uma chance maior de que esse negócio prospere, porque se a empresa não der certo, o banco não vai receber, o empresário não vai conseguir pagar, provavelmente, o empréstimo bancário que ele realizou. É importante ler livros sobre o que é montar uma pequena empresa. É importante buscar aprendizado sobre como fazer a gestão de uma pequena empresa e buscar apoio do Sebrae. O Sebrae tem cursos, palestras, algumas gratuitas, algumas muito econômicas, sobre cada ponto que o empresário vai ter que aprender. E quais são os tipos de conhecimentos indispensáveis para quem vai montar um negócio?
Atendimento ao cliente. O Sebrae fez uma pesquisa que apontou que 50% dos pequenos negócios eles poderiam aumentar o seu faturamento em 30% se melhorassem questões básicas no atendimento ao cliente. Muitas vezes o empresário, na questão do atendimento, acaba falhando em itens que ele mesmo exige de um estabelecimento onde ele vai, mas ele não aplica no negócio dele. E por quê? Porque para você elaborar um bom atendimento, exige primeiro estar bem clara uma rotina descrita e todo funcionário tem que receber um treinamento, tem que ter uma motivação e tem que estar sempre, o empresário tem que estar sempre revendo com os seus empregados para que ele não esqueça que aquela rotina é indispensável para o negócio. Porque a tendência natural do funcionário é ir relaxando, relaxando até que ele esqueça aqueles pontos fundamentais e vai atendendo de qualquer jeito, vai atendendo do jeito dele. E o jeito dele não é o jeito correto de se atender um cliente. Se você vai num comércio mais sofisticado, você vai avaliar que cada funcionário, cada etapa, cada processo, cada fala do funcionário é planejado pela gerência da empresa. Nos pontos fundamentais é a boa administração dessa empresa. Então, quem está querendo montar um pet shop, ele tem que melhorar a habilidade dele sobre gestão, buscar curso, buscar conhecimento, tem que ampliar um pouco esse conhecimento. E se a pessoa não tiver uma habilidade, um talento natural talvez para gestão, procurar apoio de alguém que ofereça uma consultoria, um apoio para que essa loja possa encontrar a melhor maneira de administrar o negócio dele. É bastante importante que o empreendedor desenvolva habilidade em marketing, leia livros de marketing, participe de cursos de marketing, porque a relação com o consumidor está cada vez mais sofisticada. Isso exige um conhecimento de como que acontece essa interação e a melhor maneira de você conquistar e fidelizar o seu cliente. No final da apresentação a gente vai ter um capítulo falando especificamente sobre marketing, de tanto importante que é isso. O empresário também tem que desenvolver uma boa habilidade de negociação. Afinal, ele tem uma loja, ele é um comerciante, ou ele vende um serviço. Então ele vai estar o tempo todo negociando com o cliente dele. Ou ele vai ser uma loja passiva, que só vai efetuar uma venda quando o cliente já vem com aquela intenção. Ou eu posso multiplicar o resultado dessa loja se eu tiver uma ação um pouco mais efetiva. Por exemplo, um balconista da loja, um atendente da loja que tenha uma pegada para fechar negócio, ele vai fazer com que a loja apresente um resultado muito maior. Liderança é outro ponto que o empreendedor deve desenvolver sua habilidade. A loja provavelmente vai ter funcionários e esses funcionários precisam dar o melhor de si. E esse é o papel da gerência do pet shop. Outro ponto que é importante que o empresário desenvolva habilidade é sobre fluxo de caixa. Nós vamos ter um capítulo só falando sobre a parte financeira, porque não ter uma habilidade no controle das despesas, de pagamento de contas e recebimentos da empresa, isso pode trazer um problema que pode, na maioria das vezes, leva ao insucesso financeiro da empresa. Quais são os itens do planejamento? A escolha dos departamentos, a definição do espaço necessário, o quadro de colaboradores, a localização, a reforma, o planejamento financeiro e a divulgação. Todos esses pontos estarão incluídos na nossa apresentação.